Shalom a todos, eu me chamo Marcelo e estou fazendo este vídeo para agradecer ao Moré André Klein pela leitura e pela realização do mapa cabalístico a respeito da minha alma. Me trouxe informações preciosas, maravilhosas, informações que estão contribuindo muito para o meu crescimento espiritual. Então, eu sugiro àqueles que, porventura, ainda não realizaram o seu mapa, que o façam, porque é maravilhoso, é uma experiência espiritual sem precedentes. Então, shalom a todos e o meu agradecimento ao Moré André. Né, o Sermão da Montanha. É um sermão muito bonito, esse Sermão da Montanha. Isso está em Mateus 5, mas a gente vai fazer uma pré-análise. Vocês percebem que, veja, se eu escrevo um livro, eu vou ter que ser uma pessoa boa ali de né, imaginação, um livro assim mais de histórias, etc., ou poesias. Eu tenho que ter sentimentos, emoções para criar aquele livro. É que é uma questão minha. Eu não posso pegar algo, né, e plagiar e falar que é meu. Por exemplo, os nossos estudos, eles passam por uma tela chamada Moré André, mas o Moré André não inventa estudo, ele vem dos nossos sábios. E nem pode se fazer isso. Mesmo hoje, grande rabino como Michel Leitman não inventa nada. Ele tem que pegar as coisas que ele aprendeu com Rabashi, que aprendeu com Baal Hassulam, que estudou com rabinos ligados ao Arizal, e era uma cadeia de ensinos. As coisas não são assim. Inclusive, a minha cadeia de ensino vem de um mestre cabalista com mais de 30 anos de estudos, que estudou com um grupo de mestres cabalistas que tem mais de 500 anos de estudo de Cabalá. Por que eu recebi esse presente, eu não sei, mas essa é a verdade. Ninguém pode amanhã decidir, olha, eu vou ser cabalista e vou começar se não tiver entrado em contato com o mestre cabalista anteriormente, vai dar problema. Existe uma cadeia de ensino, então, mas a gente não pode inventar as coisas. Eu não posso escrever um livro agora, as novas descobertas da Cabalá. Como a gente vê, às vezes, até rabinos fazendo isso aí. Descobri que agora a gematria aqui, etc. Não. Pode ser que uma gematria ou outra é revelada para você, o entendimento, isso é verdade. Mas você tem que seguir a lógica, primeiramente, dos 32 caminhos de entendimento de Torá, os 32 caminhos de Cabalá, e você já tem as coisas já pré-definidas. Quando surge uma ideia, você não pode simplesmente falar, eu estou fazendo isso aqui, não, você tem 32 caminhos que você tem que colocar ali dentro do contexto que você está trazendo. Você não pode simplesmente falar isso e acabou, não. É por isso que existe muitas pessoas, quando olham para o judaísmo, eles acham que o judaísmo e os judeus eram um povo rudimentar, um povo sem leis, um povo que pegava pedras no meio do caminho e tacava nas pessoas, era isso. Não tinha um Sanhedrin, não tinha julgamento,
Nunca nenhum Sanhedrin, que eu saiba, condenou ninguém à morte, porque existiam vários fatores a ser observados, inclusive em casos de adultério. Não era assim como a gente vê aí nos filmes. Pegou alguém em adultério, levava para fora e etc, e matava. Hoje, entre os judeus, ninguém é morto por causa de Shabat. Está lá, ó, se quebrar o Shabat, deve ser apedrejado, se matar alguém. Não é assim, existem leis. A lei mais dura, né? Lógico que existem países que executam pessoas, enfim, o crime organizado também faz isso com seus inimigos, e até para aqueles que não são seus inimigos, tudo bem, isso existe. Mas a lei certa, ela tem questões muito sérias. A Torá, ela manda seguir um grupo de leis, de regras, mas percebam, essas regras não são, apesar de estar ali no cerne espiritual da pessoa, dentro da pessoa, elas não têm nada a ver com leis, elas são, sabe, tem, não tem, vamos lá colocar assim, né? Porque o homem é feito pelo lado direito, esquerdo, enfim, elas são feitas de argumentos espirituais, são 613 leis, se você perceber, são 613 luzes da alma, não são leis. A Torá está falando de alma, tanto é que 6 mais 1, 7, mais 3, 10 sefirotes, 613 leis. Essa mesma 613 leis, né, elas são compostas como as 10 árvores, as 10 sefirotes, cujo o ponto principal do 10 é que 1 mais 0 só existe um Deus. Só que a Cabala ainda vai na questão de Had e Ahid, trazendo a composição que nem mesmo a árvore sefirótica, mesmo Keter, no seu nível maior, ela é ou pode representar o Boré, mas pode representar um nome, um nível de um nome divino. Por quê? A ideia é que o eterno, segundo o Sefer Yetzirah, ele não pode ser contado. Ele não está na contabilidade da criação. Ele não é um ser criado. Ele não pode caber, nem caberá, nem no próprio universo. A ideia aqui é essa. Mas diz os nossos sábios que o próprio universo é um grão de mostarda dentro do Boré. Seria, hipoteticamente falando, se nós pegássemos uma folha em branco e colocássemos um pontinho aqui nessa folha em branco. Então, veja só, esse pontinho é o branco aqui, não é o branco aqui, ele é o Boré, hipoteticamente falando, né? E o pontinho, ele é exatamente ali, ó, o pontinho, tá vendo? É o universo. Imagine, esse é todo o universo com todos os anjos. Um buraco onde ele abriu nele mesmo. Olha, tá tão pequenininho, nem sei se dá para enxergar aí para vocês. Eu botei no máximo. Esse aqui é o universo. Todos os anjos, todas as criaturas, todos os grandes, né, as grandes galáxias, tudo está aqui dentro. O resto em branco aqui é o eterno, hipoteticamente falando. Porque a ideia que tem dos nossos sábios é que se você pega esse grão de mostarda, é lógico que isso é uma, né? Não tem como, ninguém foi lá, mas sabe-se. E você joga na frente, joga no mar aquele grão de mostarda, o que que se transforma? Em nada. Tá vendo? Então, é algo que a gente nem imagina. Essa luz que envolve tudo que não é uma luz literal, é o Boré. Ele não está dentro do mundo contado que está aqui dentro dessas células, tá vendo? Comparar o eterno a um planeta, por maior que seja esse planeta, mais proeminente que seja esse planeta, isso já é um gravíssimo pecado. Comparar Deus, o eterno, a qualquer criatura, você já traz o eterno para o nível dessa construção. Veja, tem hora que ele está irado, mudou de personalidade, e etc. Ah, mas na Torá fala que Deus se ira. Não é muito bem assim. Veja, tem níveis de nomes divinos.
você transforma Deus num ser com sentimentos humanos. Define-se Deus é amor ou ira, enfim. Enquanto esses sentimentos em si, para ele, são criações dele. Aí é que começa o problema. Perceba só, então, como que a gente descobre que a idolatria em si, não é, ela traz essas coisas. Então, nós pegamos um monte de questões filosóficas gregas e romanas, misturaram com a Torá, como a gente vai ver aqui, inventaram coisas e aí falaram que era revelação como foi no Monte Sinai. Veja só, aqui em Mateus 5,3 diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pois bem, este ensino não é original. Ele existe, veja, não foi ele que falou. Ele não falou, ele não criou isso. O Sermão da Montanha é o quê? Uma cópia. É uma cópia da Torá. Muito mal falada. Plagiou nossos sábios. Veja, existe um preceito anterior em Provérbios 29 e 23. Veja, diz o seguinte: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Veja, bem-aventurados os pobres de espírito, mudaram aqui o contexto, né? Ó, mas o humilde de espírito obterá honra, porque deles é o reino dos céus. Perceba, então, como houve uma cópia aqui, ou seja, plagiou Provérbios, porque Provérbios são livros de Shimon, tido como o homem mais sábio do mundo. Essa parte aqui já não vale mais. É um plágio. Não foi criado por ele, não foi um sermão dele. O texto, o argumento é que Jesus não se alinha ao modelo de humilde de espírito ainda, que pressupõe uma dependência de Deus e submissão à sua vontade. Ele mesmo não se encaixa nessa humildade, a gente vai ver. Primeiro, não precisa nem ir muito longe, ele diz: eu sou a luz do mundo. Ué, como assim? A luz do mundo é o sol. Quem não vier a mim não será salvo. Isso não é humildade. Quando você vê um tzadik, um justo de verdade, que é difícil, nem sei se existe, pelo menos na nossa vista, ele não aceita essas coisas. Pelo contrário, tudo é o eterno. Veja a declaração de Jesus em João 8,46, onde ele se apresenta como isento de pecado. Ele mesmo não se achou pecador. Está vendo? Ó? Veja só, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino do céu. Mas o humilde de espírito aqui, ó, obterá honra. E aí ele declara aqui em João 8,46, onde ele se apresenta isento de pecado. Então, veja só, vamos ver aqui, ó, João, livro de João, o João 8,46. Por isso que eu estou vendo que não está dentro. Agora sim. Quem dentre vós me convence de pecado? Quem me chama de pecador? Não era humilde. Né? Quem me convence de pecado? Eu vos digo em verdade porque não me credes. Tá vendo? Quem é que... Eu não sou pecador, não. Eu não tenho pecado. Isso é o pior pecado que existe para a Torá. De pessoas que acham que já conseguiram chegar ao nível espiritual, que não precisam de correção. O que ele está fazendo aqui? Olha, você está encarnado, mas você está encarnado sem que você tenha nada para consertar ou acertar, ou fazer de bom, alguma coisa assim. Tá vendo? Então, ele não aceitava. Ele fala, olha, você tem que ser humilde de espírito, mas ele não era humilde de espírito. Ele continua ainda aqui em Eclesiastes. Na verdade, não há homem justo. Veja, quem está falando isso aqui é o canal. Não há homem justo. Quantas vezes Jesus falou que ele era o homem, filho do homem, em várias partes? Não há homem justo. Não adianta que não existe. Quando fala em justo, na Torá, a gente só está falando do eterno, só ele é justo. Nem mesmo os anjos são justos. Não nem eles são. Os anjos são seres santos,
Mas na essência do divino, né, quando aquela divisão, eles não são igual ao Boré. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Então, veja, isso é uma mentira. Esse é a primeira parte que nós vimos aqui. Consolação, Mateus 5,4. Ensino do Novo Testamento. Bem-aventurados que choram, tá vendo? Eles são bem-aventurados porque serão consolados. Isso é uma cópia aqui de Isaías 57,8. Isso ele não criou, ele plagiou. Tenho visto os meus caminhos e os sararei. Também os guiarei e lhe tornarei a dar consolação. E a eles e aos que com eles choram, tá vendo? Então, veja, a consolação prometida é para os penitentes que buscam um caminho justo. Em seguida, contrapõe isso à experiência do próprio Jesus, segundo Hebreus 5,7, chorou, veja, ele chorou, ele suplicou, quer dizer, as pessoas que choram serão atendidas, ele suplicou para se livrar da morte, mas seu pedido não foi ouvido, nem foi consolado de seu choro. Vamos ver aqui. Eu vou aqui em Hebreus 5, porque é uma passagem muito legal, e a gente pode também ver se Jesus tinha pecado pelas próprias questões, não é? Do próprio livro, não é? que descreve quem ele era. Então, veja, Hebreus, acho que aqui embaixo, 5, está pedindo lá o 7, a gente vai ler aqui, ó. No qual nos dias da carne, quando ele estava em carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas e orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, e não livrou. E aí continua, foi ouvido que quanto temia. Aí segue assim, ainda que ele era filho, a ideia aqui é dar a ideia de que ele era filho direto do Eterno, uma divindade. Por isso que o Eterno já deixou preparado lá em Isaías 44, 45, eu sou o único Deus, sou o primeiro e sou o último. Se eu sou o primeiro, eu não tenho pai, se eu sou o último, eu não tenho filho. Não vai inventar essa história de herdeiro, e até porque herdeiro é para quem vai morrer, e vai ficar com a herança dos pais. Veja, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Junte essas duas frases. Ele ofereceu as rezas e não foi ouvido para o livrar da morte, ele morreu, mostrando que ele não era um tzadik, como está descrito lá nos livros. Quantos sábios tiveram a vida livre? Inclusive, fala que ele se arrependeu porque ele pede a Deus para afastar o cálice amargo dele. Mas ele era o quê? Gente, se você aprende obediência, você era o quê? Me digam, desobediente. Você não sabia obediência. E você aprendeu a obediência como qualquer um de nós, porque padecemos. Veja, com o que está descrito aqui, com que ele fala que as pessoas serão consoladas, etc., ele não conseguiu chegar a esse nível. Então, ele não adiantou ele ter chorado, nem pedido, etc., ele não foi consolado, ele morreu. E com muita humilhação. Mateus 5,5, ensino do Novo Testamento. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Isso já estava no Terrilim, quer dizer, foi mais uma questão aqui que ele copiou, né? Ou alguém copiou. A gente vai falando assim, mas a gente sabe que não foi ele, nem nada, foi alguém que escreveu isso aí. Não, o que não isenta é um personagem muito mais criado do que existente. Então, veja, o Salmo 37:11 é a cópia, né? É uma cópia aqui do que foi falado lá. Ou quer dizer, eles copiaram, né? Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Veja, aqui eu chamaria vocês para outra questão. Quando foi que esse mundo teve paz? Guerras. Às vezes a pessoa está ali, não tem guerra, mas alguém fica doente, a mãe fica doente, o irmão fica doente, uma separação, problemas psicológicos, depressão, enfim.
Não teve isso é mentira. Então, veja, a prática de Jesus não se ajusta a uma postura pacífica, né? Porque ele debatia com os judeus, direto. Ele não, quando eram os fariseus, que era o grupo de judeus mais separados, não é? Misericordiosos, eles têm muitos problemas ali. Por quê? Exatamente por essa questão, não é, dele debater. Eu tenho uma aula no meu canal que se chama Antijudaico, não é? Tem até aqui um pedacinho, só para a gente, não vou ler, lógico, só para a gente ver um pouquinho dessa animosidade que Jesus tinha com os judeus. Até muitos citam que ele não era judeu, e realmente ele nasceu na Palestina, né? Belém fica na Palestina, enfim, e a Palestina está ali há 2000 e poucos anos atrás, né? Ó, veja, vamos ver aqui rapidinho, tá? Ó, os fariseus e saduceus são chamados de víboras. Imagine se eu vou numa discussão com Xalia Jamilton, com Maria César, sua víbora, não é? Veja, os fariseus são chamados de raça de víboras, também aqui no 12:43, isso é em Mateus ainda, né? Os fariseus são chamados de cegos, conduzem cegos, manda tomar cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus, é disso que os fariseus têm um coração duro. Eu não vejo no Novo Testamento Jesus falar uma palavra contra os romanos, e era quem estava, tá entendendo? Com os judeus capturados. Não tem uma palavra. Pelo contrário, tem uma cura de uma menina, Tabita, Tálita, tem que ver isso aí ainda. Mas veja, mas quanto os judeus e os fariseus, ele atacava muito, chamando de coração duro, falariam que os discípulos iriam julgar as 12 tribos de Israel, os fariseus são chamados de hipócritas, os escribas fariseus são repetidamente chamados de hipócritas, por isso que você vê tanto ataque aos judeus. Jerusalém estará abandonada, isolada, os chefes dos sacerdotes ele condenam Jesus como merecedor de pena de morte, aí assumem essa questão, e vai ter uma lista imensa, gente, e vai ter uma lista imensa em todo, mas não é o Cunha, que era só para mostrar realmente. Veja, os judeus são acusados de perseguir Jesus, procurar matá-lo, é dito que a palavra de Deus e o amor de Deus não está nos judeus, é dito que nenhum dos judeus faz o que está escrito na Torá, é dito que os judeus não sabiam daquele que havia enviado Jesus, é dito que os fariseus não conhecem Jesus, nem Jesus, nem o Pai, é dito que os judeus são descendentes do seu pai. Veja, o próprio diabo, né? Quem fala que Israel, é lógico, num contexto muito mais da terra, mas aqui, sabe, filho do diabo, os caras, fariseu e os outros judeus são condenados como culpáveis, é dito que os judeus são ladrões e salteadores, tudo isso está no Novo Testamento. É um ataque ali total aos judeus, viu? Então, ele tinha debates acalorados, né? Bem-aventurados mansos, está vendo aqui, ó? Quem é manso? É alguém que fica aí por aí fazendo debates acalorados? Porque esses mansos herdarão a terra. Não, a gente acabou de ver que não tem nada disso em relação a Jesus. Jesus era o cara ali que chegava, sua víbora, né? Então, veja, então ele era com os fariseus, né, e com outros. E a invasão dos átrios do templo, quando ele mansamente foi lá, virou todas as barracas, não tem nenhuma coisa quebrando a Torá, qualquer um pode montar uma barraca, a não ser que venha um rapa, aqui no Rio de Janeiro é rapa que fala, né, que eles vêm, pegam todas as mercadorias e levam, se a pessoa não tiver licença. Mas veja, era outra coisa. Ele quebrou ali uma coisa que o pessoal vinha de fora, tinha um mercado de câmbio, eles trocavam o dinheiro para poder comprar mercadorias. Então vamos lá. Você ia lá, você tinha que abater um cordeiro ali. Você comprava, ia lá no cambista, chegou com real, tem que trocar por dólar, pegava o dólar, ia lá e comprava o animal. As pessoas que vendiam o animal estavam vendendo para o serviço que eles acreditavam ser o serviço da Torá no templo.
Então ficavam ali ovelhas para vender, etc, etc. Então ele quebra tudo isso, quebra todas essas coisas. E assim, Jesus ele não tinha pena dos animais. Ele não estava fazendo aquilo por animais. Ele fala, olha, vocês estão fazendo a casa do meu pai de comércio. E engraçado que hoje a igreja é o maior comércio. Não só comércio, como a que mais furtou os povos indígenas, furtou o Brasil, furtou muito. Tudo com a ideia de invadir para levar religião, etc. No final eles saíam com ouro, prata, especiaria. Enfim, esses impérios aí viveram grandes momentos, né? Dominaram tudo. Então, veja, não seguem aquilo que eles pregam. Então, não é exemplo. Uma vez, Jesus estava num lugar, pegou e expulsou um espírito de uma pessoa e botou dentro de 500 porcos. Porcos, uma manada saiu correndo, correu 40 quilômetros, porque o precipício estava a 40 quilômetros daquele local, e se suicidaram. Uma coisa que não pode existir no animal. A gente acabou de fazer um estudo esses dias aí, os animais não têm esse conceito de vida e morte que nós temos, sofrimento, etc. Ele não se suicida. Aí, os porcos não tiveram-se penas do porco, mas isso até para os Bnei Noah, que é um novo grupo que surgiu agora, é proibido maltratar os animais. Mas vamos lá. Quer dizer, Jesus não era nem um Bnei Noah. Como exemplo do comportamento não manso, ele não era manso. Não era manso. Depois a gente vai ver mais sobre isso, né? A justiça de Mateus 5,6. Bem-aventurados que têm fome de sede de justiça, porque serão fartos. O texto-fonte contrapõe este ensino com o de Devarim, que se considera superior. Veja, bem-aventurados que têm fome de sede de justiça, porque serão fartos. A ideia aqui não é ter fome de sede de justiça. É que todo mundo pode ter, mas isso não é a máxima. Todo mundo tem fome de justiça. Veja, a justiça, somente a justiça, não é para ter fome, é para fazer a justiça. E muitas vezes as pessoas interpretam justiça como essa justiça da lei de Talião e etc. Não, justiça aqui é tzedakah. Tzedakah, somente tzedakah, doação, somente doação seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Eterno, teu Deus. A Torá transcende o ensino de Jesus, pois não basta ter fome de justiça, tem que ser justiça, de tzedakah. É preciso seguir a justiça para obter a herança, senão não tem. Não é só ter fome. Mateus 5,7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se Jesus não alcançou misericórdia, é porque ele não era misericordioso, tá entendendo? Ele não tinha algum problema de outra reencarnação, enfim, ó. Precedentes no Taná. A origem do conceito está no Salmo 18. Para com o benigno te mostra benigno, quem mostra o eterno, para quem é benigno. Para com o íntegro te mostra íntegro. E se a pessoa é um araxá, Deus também vai se tratar ele como na justiça. O texto alega que Jesus não parece ter demonstrado assim tanta misericórdia em seus embates, pois condenava aqueles que não acreditavam nele, como os fariseus. A conclusão do autor é que, ao não mostrar misericórdia, o próprio Jesus não recebeu ao seu julgado e condenado a mesma condenação do que ele trocou lá atrás. Ele não era uma pessoa equilibrada, não era um tzadik, não era uma pessoa altamente dentro da Torá e dos níveis de Torá. Houveram nossos sábios, houveram muito tzadik muito maiores do que ele, pessoas equilibradíssimas, e que fizeram milagres até maior do que o dele. Pureza de coração, ensino do Novo Testamento. A gente está lendo o Sermão da Montanha. Bem-aventurado os limpos de coração, por quê?
esses limpos de coração, isso está lá em Mateus, porque verão ao Eterno. Precedente, isso está no Salmo 24, é a fonte desse ensino. Ele plagiou. Quem subirá ao monte do Eterno? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Não ensinou nada novo. E que não entrega a sua alma à falsidade, tá vendo? Exatamente isso. Nem jura dolosamente, né? Nem jura para prejudicar ninguém. O autor questiona a pureza do coração de Jesus, argumentando que ele mesmo ensinou que do coração procedem os maus pensamentos, morte e adultério. Ele mesmo falou isso, ele sabia disso. Em seguida, atribui a Jesus ações como ordenar a morte de oponentes. Lucas 19, 27, veja o que ele diz. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre ele, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Prestar falso testemunho contra os fariseus e cometer blasfêmia, concluindo que não há pureza de coração em tais palavras e intenções. Pois bem, mais uma aí, ó, você pode analisar. Né? Pacificadores, Mateus 5,9, Sermão da Montanha. Bem-aventurados pacificadores, né? Que serão chamados filhos do Eterno. Isso está no Taná, né? Os precedentes para o pacifismo já existem no Salmo 34. Nos filhos de Deus, né? E em Osés também, veja, 34:14. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te em alcançá-la. Oséias 1:10. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, vós são meu povo, se lhe dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Então, já são bem-aventurados. Só que o que acontece? Quando se pega o Novo Testamento, ele joga como se o Deus de Israel fosse um Deus mau, porque não se entende a palavra, não se entende o que está escrito ali. Aí você pega a Torá dura, traduzida, que Moshe desceu, matou 3.000 pessoas, enforcou. Não é nada disso. Não tem nada disso, isso não aconteceu no literal, tem outra construção aí. E aí se voltam totalmente. Porque acham que agora, com a filosofia e com essas coisas que foram colocadas, estava melhorando a Torá. Então, veja, o texto aqui reitera que o comportamento de Jesus não se alinha à ideia de pacifismo, citando seu furor ao chicotear pessoas nos atos do templo, e até falar que futuramente todos aqueles que não quisessem, olha a ideia aqui, ó, todos aqueles que não me aceitarem, tragam aqui na minha frente e matem, que era o que era Esav, ele era violento, tanto é que ele queria matar Jacó. E foi o que aconteceu durante toda a história, levaram os judeus, as bruxas, os sábios, pessoas intelectuais, mesmo no estudo laico, pessoas que mexiam com qualquer coisa que ia contra a Igreja Católica, eram mortos. Os grandes sábios, se não me falha a memória aqui, Galileu Galilei, se não me falha a memória, enfim, os grandes cientistas foram mortos. E muitas vezes, até porque a própria igreja achava que a Terra era plana, e se alguém se voltasse contra essa ideia, morria. Os livros, assim como acontecia com os filósofos, porque isso é romano, então homens como Sócrates pegavam os filósofos que não estavam em proeminência ainda e quebrava todo o material deles, para que os livros e a filosofia de Sócrates pudessem sobressair. Foi o que eles fizeram com os nossos Talmudes, fizeram com as nossas Torás. Ainda quando não satisfeitos, queimaram todos aqueles que eram monoteístas, porque os nossos corpos também alimentaram as fogueiras das Inquisições, juntamente com os nossos livros, e não foram poucos. Só não extinguiram todos os Talmudes e todas as Torotes, os Zohar Kadosh e outros livros, porque Baruch Hashem protegeu esses livros. Era
era, na verdade, um pogrom, era para ser exterminado a coisa ali. Por quê? Tragam eles na minha frente e matem aqui na minha presença, porque eles não querem que eu reine sobre eles. Então, veja, aqui segue-se, né, falando disso, e aqui a explicação. O autor do texto-fonte conclui sua análise argumentando que, com base nas inconsistências apresentadas, o caminho ensinado por Jesus não pode ser considerado um caminho de justiça. Finalmente, postula que ser justo não tem absolutamente nada a ver com a ideia de seguir ou crer em alguém. Você não pode ser justo porque você acredita que o Arizal é bom, ou é um Messias, Ben Yosef, ou qualquer outro. Não, isso não tem nada a ver que você tem que crer em alguém. Seja ele quem for. Menos ainda quando a vida e os ensinos desse alguém não batem, não se alinham com a sua própria história.